Então, como meu pai falou, eu, ao ver meu irmão nadar, tive uma vontade imensa de começar a nadar também. Comecei lá na Escola Amaral e para mim, um dos dias mais felizes foi o dia que eu consegui atravessar uma piscina sem parar. E ali, eu acho que foi um sonho, né? Porque era um prazer tão grande para mim aquilo, cada abraçada, cada conquista, cada viagem. E depois que eu passei a nadar no golfinho, realmente a minha vida mudou. E eu acho que, eu até me emociono, desculpa. E eu acho que a minha vida mudou para sempre, né? Eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse nadado no golfinho. E eu me lembro perfeitamente o dia que eu e meu irmão, a gente chegou lá. Eu comecei a nadar com 9 anos e a gente foi pro golfinho, eu acredito que em 82, 83 mais ou menos, não lembro bem. E quando a gente chegou lá, nós fomos recebidos pelo Reinaldo, que era o técnico principal na época. E eu nunca vou me esquecer o que ele falou. Ele disse assim: aqui no golfinho nós formamos campeões. E eu segui aquilo à risca. Para mim, acho que foi um dogma. Ele disse aquilo e para mim aquilo estava valendo. E eu acho que o que era muito legal no golfinho e que era um incentivo para a gente querer ser campeão mesmo, eram algumas coisas que tornavam aquela dificuldade, né, de treinos, de acordar cedo, de campeonatos, de não ter final de semana. Eram algumas coisas que o clube criou e que incentivavam a gente. Então eu me lembro bem quando eu entrei no golfinho, com aquele uniforme azul, vermelho e branco, e eu olhava alguns nadadores já mais velhos que eu, com aquelas medalhas, né, no peito. E aquilo para mim, eu falava, eu quero isso para mim, eu quero essas medalhas para mim, né, que eram as medalhas, as pratas eram medalhas de índice para campeonato estadual e as douradas eram as medalhinhas para campeonato brasileiro. E o dia que eu ganhei a minha primeira medalhinha, né, prateada, para mim foi assim uma felicidade enorme. E ali eu acho que eu entrei no espírito do que era o objetivo do golfinho mesmo, sabe? Que era fazer campeões. E dali para frente eu comecei a me dedicar, seguir o que me ensinavam, né? Porque os técnicos que passaram pelo golfinho foram verdadeiros mestres mesmo. Eu começo pelo Reinaldo, que me fez campeã brasileira, sul-americana, passando pela Missima, né, que eu acho que era um patrimônio do golfinho. Depois tiveram tantos outros que até peço desculpas por não lembrar o nome de todos, o Luizinho e tantos outros, o Orlando, né, que foi um técnico importante para mim também. E nos últimos anos o maior mestre para mim foi o Daniel Volokita, né, porque além de técnico ele era amigo, parceiro, e nos dava assim um apoio incondicional. Então eu acho que em todos os anos que eu passei no golfinho, realmente, isso eu acho que todo mundo fala, nós éramos uma família. A gente vivia aquilo de segunda a segunda, né? A gente tava lá de segunda a sexta, finais de semana a gente tinha competição, e se a gente não tinha competição, os pais arranjavam alguma coisa pra gente estar lá dentro. E nada para nós era obrigação, era tudo prazer, né? Então eu acho que isso era o grande segredo do golfinho. Tudo era uma festa, né? Apesar que a gente fazia tudo com muita responsabilidade, mas tudo para nós era divertido. E eu acho que aí foi o grande sucesso do segredo o grande sucesso do clube mesmo foi isso. Nós tivemos muitas dificuldades e sem o apoio dos pais,
que foram os verdadeiros heróis do clube, né? Desde dos fundadores e depois por anos os pais que mantiveram aquele clube. Sem eles, a gente não teria feito nada. E outra coisa que era muito bacana no golfinho é que nós éramos exemplos para outros clubes do Brasil, porque todas as conquistas que o golfinho teve, tanto a nível nacional como internacional, era visto quase que como um milagre, porque clubes como Flamengo, Pinheiros, Minas, né, clubes que tinham muito apoio financeiro. Eu lembro de técnicos que citavam, técnicos do Brasil que citavam a gente em reuniões com os atletas para dizer como que eles conseguem e vocês não. Como que vocês, com todo o apoio que têm, não conseguem, de repente, atingir o objetivo que o clube queria numa competição que não foi atingida, e o golfinho, né, com água fria, com aquele frio de Curitiba, né, sem apoio financeiro, conquistava tantas coisas. Então isso era mais um motivo de orgulho para nós, eu acho que até hoje, porque era, como eu disse, uma família, né? E eu acho que esse apoio mútuo, tanto dos atletas, técnicos, funcionários, pais, é que fizeram do golfinho o que o golfinho foi. E isso fica, eu acho que até hoje, porque embora muitos clubes e talvez atletas, né, tenham se profissionalizado, até hoje quando eu encontro alguém da época, né, eles falam isso, como a gente era visto como um exemplo. Quais foram as maiores lições que você levou e leva para a tua vida do tempo que você treinou e se dedicou e nadou no golfinho? Como eu disse no começo, né, a minha vida não seria a mesma se eu não tivesse entrado no golfinho, se eu não tivesse feito um esporte. E eu acho que tudo que eu sou hoje como pessoa, né, responsável, com caráter, com compromisso, com comprometimento, eu acho que veio daquela época. Porque eu acho que não só o golfinho, né, a experiência que foi o golfinho, mas eu acho que o esporte faz isso com a pessoa, né? É uma pena que não haja um apoio tão grande mesmo hoje, mesmo depois da Olimpíada, né, com tanto investimento, com tanto incentivo, né, de patrocinadores e até de verba pública, não se consegue resolver isso, né? E quantas crianças poderiam ter uma vida diferente por causa do esporte, né? O esporte, ele é solidário, ele educa, ele dá responsabilidade, ele dá coisas para a criança, para o adolescente, que eu acho que nenhuma outra atividade dá. Então, para mim, eu considero até hoje, apesar de eu ter formado a minha família, de ter a minha vida profissional, eu acho que o golfinho foi uma das fases mais importantes da minha vida. E eu acho que pode passar, né, eu parei de nadar em 93, e eu acho que pode passar mais 30 anos, eu vou estar aquela senhorinha, né? E orgulhosa de tudo que eu conquistei, que meu clube conquistou e que meus pais conquistaram. Porque sem os meus pais, nada teria sido possível. Então, eu acho que é difícil, pelo menos para mim, como atleta, né, ex-atleta, às vezes falar das conquistas, né, que eu tive. Mas isso não significa que eu não tenho orgulho do que eu fiz. Então, eu acho que outra coisa que o golfinho me trouxe, a natação me trouxe, foi a possibilidade de conhecer lugares, né, que eu jamais iria,
de conhecer pessoas que eu tenho como amigas até hoje. E era muito bacana porque às vezes a gente esperava chegar uma competição para reencontrar os nossos amigos, né? Pessoas que a gente gostava. E como meu pai disse, mesmo os nossos rivais do Curitibano, os nossos encontros, né, em competições, era uma confraternização. Então eu acho que isso todos vão levar pro resto da vida. Claro que os campeonatos, né, assim, como sul-americano, pan-americano, foram muito marcantes para mim. Mas eu acho que eram as pequenas coisas do dia a dia que marcavam, né? E mesmo as dificuldades que a gente tinha de levantar de madrugada, treinar, ir pro colégio, dormir na carteira, não ter final de semana, porque a gente não tinha final de semana. Então eu acho que as gincanas, né, os encontros, os churrascos, eu acho que tudo marcou. Por mais que algumas coisas foram, né, talvez mais importantes do aspecto de conquista, mas eu acho que para minha vida mesmo, todas essas pequenas coisas marcaram.